Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de podermos nos encontrar neste momento, nesta live, para estarmos juntos e meditarmos, os ouvintes da Gospel FM, os internautas do Instagram, Facebook, YouTube, aqueles que assistem por lá. Quero desejar a bênção do nosso Deus na sua vida. Estamos felizes porque a cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá para que possamos meditar na palavra dele e aprender mais. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, através do conhecimento é que nós vamos colocando a nossa casa em ordem, colocando a nossa vida em ordem, e esse é o motivo de estarmos aqui, visto que não temos ainda condições de estar no templo e de dobrarmos os nossos joelhos depois de ouvirmos a palavra, de manter comunhão com os irmãos, e nós mantemos comunhão à distância e ao mesmo tempo perto. Eu estou perto de vocês pela live, não estou vendo o rostinho de ninguém, mas eu sei que vocês estão me vendo, me ouvindo, os ouvintes da Gospel, e é uma alegria muito grande. E como nós falamos na terça-feira passada, quando ministramos a palavra, nós falamos a respeito do homem. Hoje nós vamos falar a respeito de mãe, embora não seja o mês de maio, mas é da mulher que nós vamos falar. Então nós queremos dizer que a mãe é um monumento vivo da graça de Deus, e para ser mãe tem que ser uma mulher. O homem é o pai, e os grandes privilégios e as grandes oportunidades são mais da mulher, da mãe, do que de qualquer outra pessoa. E as palavras não são suficientes para enaltecer a sublime missão da maternidade. Não tem como descrever o que é a maternidade. É uma coisa muito linda, muito maravilhosa, que Deus permitiu quando Ele disse para Adão e Eva: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E é lógico que uma mulher não tem um filho sozinha, ela tem que ter o seu esposo, o seu marido, o seu companheiro, através da união, através do amor que transmite um para com o outro, e daí então nasce os filhos. Mas a oportunidade da maternidade é da mulher, sem dúvida. No nível humano, nenhum amor transcende o amor de mãe. Não existe amor como o amor de mãe, quer seja da mulher, quer seja dos animais. Aquela que gera o amor dela é muito grande. E eu posso me lembrar aqui, quando criança, em nossa casa criava-se galinhas. E um certo dia, a minha mãe chamou para ver a galinha que tinha chocado ovos e estava com 12 pintainhos. E a minha mãe saiu e eu fui lá de perto para ver. E a galinha correu atrás de mim, deu uma bicada na minha perna que arrancou um pedaço de pele. E eu saí gritando. Por que ela fez aquilo? Para defender o seu filho. E muitas vezes nós, mães, fazemos a mesma coisa para a defesa dos nossos filhos. Então nós sabemos que a mãe se entrega, se doa, investe o melhor do seu corpo, do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos, dos seus sonhos na vida dos seus filhos. Ela é como ninguém. Ela é como ninguém, cuida dos filhos, educa os filhos, ensina-lhes os princípios e valores
mais importantes da vida. Uma criança, quando é criada sem a mãe, não tem o amor da mãe. E sabemos que muitas acabam passando por esta situação difícil. Às vezes pelo falecimento da mãe, às vezes por uma separação, às vezes porque não é mãe, só foi a genitora, e às vezes a criança fica sem. Mas quando se fala de mãe, quando nós falamos de mãe, falamos daquelas que são mães mesmo, que geraram seus filhos e que cuidam, mesmo que tenham que trabalhar fora, mesmo que tenham uma prole, ela sempre tem um tempo para dar amor, para dar carinho. Então, e ensinar os valores. A criança que não é ensinada desde pequena, ensinada no caminho, não é do caminho, ensinada no caminho, ela vai ser, se for uma menina, também vai ter o mesmo instinto e ela vai amar os seus filhos. E nós sabemos que a maioria das meninas, já desde pequena, elas querem cuidar de criança e querem fazer alguma coisa, porque é algo que já está nela. A compreensão desta verdade levou Abraham Lincoln a afirmar que ninguém é pobre se tem uma mãe intercessora. É uma realidade. Quando a mãe é intercessora, nós não queremos dizer a respeito de dinheiro, mas quando não tem uma mãe que ensina valores, que não ore, o filho vai ser pobre de ensinamento, de educação, e dificilmente ele vai ter sucesso na vida. Mas quando a mãe se dedica, mesmo que ele não ajunte tesouros, quer dizer, muito dinheiro, mas é uma pessoa que foi bem educada, que tem bons princípios, não vai dar trabalho para ninguém, porque recebeu isto de sua própria mãe. Ela pode ser uma jovem, idosa, culta ou analfabeta, rica ou pobre, mas ela sempre será uma mulher influenciadora na vida de seus filhos. Uma mãe é uma intercessora incansável. E nós vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, e nós vamos ver um exemplo de mãe. E eu quero destacar isso aqui. Mexeu muito comigo, e eu fui tocada assim profundamente com o texto que eu fui pesquisar e buscar a respeito deste assunto. No capítulo 1, a partir do versículo 9, diz o seguinte: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Vamos fazer uma oração e depois nós vamos continuar falando sobre este assunto. Amado Deus e glorioso Pai, aqui estamos, Senhor, e lemos esses versículos da Tua Palavra e queremos que o Teu Espírito Santo agora nos inspire. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, e que
cada ouvinte, cada participante desta live possa sentir o toque do teu Espírito Santo agora. Todos os que estão aqui na cidade de Araras, aqueles que estão distantes, em outros estados e até em outros países que estejam nos vendo agora, nos ouvindo, que o Senhor, ó Pai, possa alcançá-los com a tua bênção, com a tua graça e com a renovação da mente de cada um, através do teu Espírito Santo. Te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Então, o que nós vemos aqui neste texto? Nós vemos uma mulher desesperada que há anos era casada e ela era estéril. E ela gostaria de ter um filho. Por quê? Porque estava na alma dela o desejo de ser mãe. Quantas de nós mulheres passamos por isto? Eu, por exemplo, posso dizer a vocês que eu, quando casei, não vi a hora de ficar grávida. E fiquei grávida muito rápido. Da nossa primeira filha. Para mim era tudo. Eu nunca pensei, nunca imaginei, olha, eu vou ter problemas, vai ser difícil, eu vou ficar sem dormir, eu não vou poder comer direito, eu vou ter que me renunciar de muitas coisas, dos meus sonhos, dos meus desejos, para cuidar do meu filho. Eu nunca pensei nisso. Eu queria ser mãe e gosto e me sinto feliz. Me sinto realizada pelos filhos que Deus me deu. Louvo a Deus pela vida deles. E Ana queria ter filhos e era estéril. Então, qual foi a atitude dela? Como eles iam uma vez por ano, subiam para sacrificar, fazer os sacrifícios, o culto de adoração, pedir perdão dos seus pecados. Eles subiram para o templo e lá, enquanto os familiares, os amigos comiam, bebiam, ela entrou no templo e ela foi falar com Deus, com amargura de alma, porque era o desejo do coração dela ter um filho. E ela faz a sua oração e ela chora. O texto diz isto. Ana continuava no versículo 12. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, mas não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. O julgamento. Às vezes nós vemos alguém chorando e não é gritando, não é reclamando, não é murmurando, mas é falando com Deus. E as pessoas não entendem o que está acontecendo. E Ana chorava. E o sacerdote entendeu que ela estivesse embriagada. Mas ela respondeu: não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho e nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos.
Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. O que eu quero enfatizar e o que tocou muito no meu coração foi esta parte aqui. A oração que ela fez, ela foi interrompida pelo sacerdote, achando que ela estivesse embriagada. Mas ela respondeu que não. Mas assim mesmo, ela saiu confortada, confiante de que Deus tinha ouvido a oração dela. E ela tinha certeza de que a resposta viria muito em breve. E isto aconteceu. Passaram-se o tempo e Ana engravidou e ela teve um menino, assim como ela pediu. Ela queria um menino. E no pedido dela, ela disse que ela entregaria, ela devolveria aquele filho para o Senhor. Analisa bem. Ela pediu, ela queria ser mãe, ela queria ter provas do que era a maternidade, mas ela disse para Deus que ela devolvia ele para ele. E o menino nasceu, ela amamentou, ela cuidou dele, a palavra de Deus diz isso, nós não vamos ler o texto inteiro. Mas, quando o menino desmamou, ela disse para o esposo, agora eu vou para o templo novamente. E preparou um novilho e levou para o sacrifício. E lá, ela deixou o filho na responsabilidade do sacerdote, que, como nós falamos na terça-feira passada, ele não foi um pai que foi exemplo para os filhos. O amor que ele tinha nos filhos fez com que ele entregasse e deixasse os filhos fazer o que eles queriam. Mas nós, analisando a palavra de Deus, nós vamos ver que o pouco tempo que a Ana cuidou do Samuel, ela ensinou-lhe a palavra. Ela preparou o seu filho para servir a Deus. E se a gente for analisar todo o texto, contexto, o livro de Samuel, o primeiro, o segundo, nós vamos ver quem foi Samuel e quanto foi usado nas mãos de Deus. Que alegria para esta mãe, que satisfação para esta mãe, saber que o filho estava fazendo aquilo que Deus queria, mas ela fez isso, ela pediu e ela entregou. E depois de Samuel, diz a palavra de Deus que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então Deus abriu a madre para que ela pudesse gerar filhos. Deus conhecia e sabia que ela era uma mulher que ela iria dedicar o tempo dela em ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. E é o papel nosso. É o nosso dever de fazer isto. E nós, tão logo vemos a resposta das nossas orações. Filhos saudáveis, filhos compreensíveis, filhos tementes a Deus. Tudo depende de como a mãe ensina. O pai, embora eles são responsáveis pela criação dos filhos, na disciplina, a admoestação do Senhor, as mães ficam mais tempo com os filhos. Elas se dedicam mais. Mesmo
que ela trabalhe fora assim como o marido. Porque o filho foi gerado no ventre dela. É um pedaço nosso. A gente ama o filho, não é só a maternidade, não é só o ensinar, mas a gente faz isso de coração. É inexplicável o que a gente sente a respeito dos nossos filhos. E como nos ofendemos quando alguém vem falar mal ou fazer críticas, seja a crítica qual for, nós não gostamos, nós não aceitamos. Mesmo que os nossos filhos tenham defeito. Nós não aceitamos que ninguém venha falar nada contra os nossos filhos. Como uma das nossas filhas diz, eu viro uma leoa para defender meu filho. E a gente vira leoa mesmo. Quando alguém vem falar qualquer coisa contra os nossos filhos. Ninguém ora pelos filhos mais que as mães. É lógico. Ninguém vai orar pelo meu filho mais do que eu. Elas carregam os filhos no ventre e também no coração. É verdade. Quando a gente engravida, que a gente fica sabendo, parece que o coração começa a bater mais forte e a gente começa a sentir uma responsabilidade muito maior. E o amor é muito grande, desde quando sabemos que estamos gerando mais um filho. Aquelas que geraram mais ou vão gerar mais que um filho. Já sente, porque é algo que está dentro de nós. E é só a mãe que sabe e sente isso. É só a mãe que sente quando a criança começa a ter os primeiros movimentos no ventre. E só Deus sabe, e nós não sabemos como é que é formado a criança dentro do nosso ventre. Só Deus sabe. Então a maternidade é uma obra divina. É um milagre da vida. É um milagre dentro de nós, mulheres. Então era bom que cada mulher pensasse, analisasse e passasse a buscar a Deus muito mais a favor dos seus filhos. As mães nutrem os filhos, choram por eles, acariciam e oram por eles. Elas, como ninguém, se colocam na brecha a favor dos filhos. Nós vemos o exemplo de Ana, que acabamos de mencionar, mas temos outras mulheres. A Joquebede, mãe de Moisés. Moisés nasceu numa época em que o faraó tinha mandado matar todos os meninos, porque ele queria acabar com os judeus, não queria que aumentasse a nação, porque já estava muito grande no Egito. E ela fez de tudo. Ela conseguiu. Ela deu à luz nessa época. E ela conseguiu esconder o filhinho dela. Imaginem, queridos, queridas, como é que se esconde um bebê? Não tem como fazer isto. Mas eu não sei como. Às vezes eu leio o texto e eu fico imaginando como esta mulher conseguiu esconder o seu filho, para que ninguém soubesse que ali naquela casa havia um bebê. Até quando não teve mais condições, porque os guardas entravam nas casas e passavam as crianças ao fio de espada. E ela, durante esse tempo, preparou um cestinho
betumou, colocou o nenê dentro. Olha a dor no coração daquela mãe. E foi colocar no rio Nilo. Mas ela orava pelo filho. Ela fez isso com dor no coração e confiante que Deus iria livrar o filho dela. E quem foi Moisés? Quem foi Moisés nas mãos do nosso Deus? Nós podemos mencionar uma outra mãe, a senhora Susana Wesley, mãe de um grande avivalista, John Wesley. As mães sempre encontram tempo para interceder pelos filhos. E nós aconselhamos, mães, dobrem os joelhos a favor dos seus filhos. Eu não sei se você enfrenta, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, não sei se você está enfrentando alguma situação difícil na sua casa, problemas com os filhos. Deus ouve as nossas orações. Deus responde a nossa oração, com certeza. Ninguém é capaz de sacrifício tão grandioso pelos filhos como uma mãe. Ela está pronta a viver. E está pronta também a morrer pelos filhos. As mães, à semelhança de Ana, choram diante de Deus para ter seus filhos e depois recebê-los e devolvê-los ao Senhor. E eu vou citar aqui uma mãe que perdeu seus 2 filhos. Qual foi a atitude dela? Era uma concubina de Saul, por nome de Rispa. Saul teve lá seus problemas e Davi mandou matar todos os descendentes de Saul, porque Saul se levantou contra Deus, aprontou tudo que era de errado. E como a Rispa tinha 2 filhos com Saul, Davi mandou que matasse os filhos de Saul, para não ficar nenhum herdeiro dele. Imagina, esta mãe ouvindo esta notícia, e ela não teve o que fazer, porque quem era ela? Ela não era a rainha, ela era uma concubina, mas ela era mãe. Ela amava seus filhos. E os filhos foram para a forca. E sabe o que aconteceu? Está registrado isso em 2º livro de Samuel, no capítulo 21. E nós vamos ler para vocês. 2º Samuel, no capítulo 21, e versículos 9 e 10. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor. E os 7 morreram, quer dizer, os outros filhos também. E os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filho de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita, até que caiu água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filho de Aiá, e concubina de Saul, havia feito. Então Davi
foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram os ossos dos enforcados. Quer dizer, os ossos dos filhos de Rispa. Olha a atitude dessa mãe, o amor dessa mãe pelo filho, mesmo morto, que não foi dito que não era para ser sepultado. Ela foi cuidar dos corpos. E esta notícia chegou até o coração do rei Davi. E ele então tomou providência de sepultar os corpos e não deixar ali. Então isto é uma mãe que ama, mesmo com as dificuldades, mesmo com a morte. Ela não temeu o que o rei poderia mandar fazer com ela, mas ela esteve ali protegendo os corpos dos seus 2 filhos que tinham sido enforcados. Então, o que nós vemos que uma mãe faz é aquela que, como a águia, coloca o ninho de seus filhos no alto do penhasco, longe dos pedradores, e nunca abre mão deles. Uma mãe é uma heroína admirável quando se trata de defender seus filhos, de lutar por eles e vê-los caminhando vitoriosamente na vida. Que Deus nos dê mães intercessoras, educadoras, bravas guerreiras, que lutem, que chorem pelos seus filhos, até vê-los como coroas de glórias na mão do Senhor. Mas eu não esqueci da Ana ainda. Lembra que nós vimos no início que ela orou pedindo a Deus o filho? E sabemos que ela voltou para o templo. E nós vamos continuar lendo aqui a partir do versículo 26 do capítulo 1. E Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor, quer dizer, aquela, meu sacerdote, que o Senhor teve como embriagada, como alguém, como qualquer mulher. Eu voltei. Sabe para quê? Era por este menino que eu orava. Olha que orgulho apresentar o filho e levar para o templo e dizer para o sacerdote: era por ele que eu orava e Deus me deu. E aquilo que eu pedi, e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Aquilo que ela falou, ela cumpriu. Olha, sacerdote, é por esta criança que eu orava. É por este filho que eu estava aqui chorando e pedindo ao Senhor. E aquilo que eu prometi, eu estou cumprindo. Ele aqui está. Imagina a dor, talvez no coração. Ah, meu filho querido, meu único filho, agora eu deixo aqui, eu vou voltar para casa e o meu filho vai ficar lá. Mas continuando lendo a palavra de Deus, nós vamos ver mais para frente que todo ano ela ia lá e ela levava roupas novas para o filho. Que orgulho do filho, que orgulho esse filho tinha dessa mãe
que mesmo ele vivendo distante dela, ela não se esquecia dele. Uma mãe não esquece de um filho. Tem mãe que diz assim: eu orar, não vou orar mais. Chega, cansei. Sabe quando a gente cansa? Nunca. Sabe quando a gente desiste de um filho? Nunca. E agora eu quero comparar esta dedicação ao nosso Deus, que Ele nunca desiste de nós. Ele nunca esquece de nós. As nossas orações não são esquecidas. Ele está sempre com seus ouvidos atentos para ouvir e atender o nosso pedido. Então não vamos cansar, não vamos nos desanimar, seja lá qual o problema que for que o teu filho, que você está enfrentando com ele, ou quer seja uma enfermidade, ou quer ser um vício, qualquer coisa, não desista, persista, busque a Deus enquanto você pode achar, e você vai encontrar. E eu sou aquela que por este menino eu orava. Ore pelo teu filho, ore pelos teus netos, que são filhos dos teus filhos, e você vai se tornar vencedora, porque a palavra de Deus diz que somos muito mais que vencedores por Cristo Jesus. Eu quero deixar esta palavra nesta noite, no teu coração, na tua vida, que você medite, que você pense, seja uma intercessora da sua família. Ao invés de ficar horas e horas olhando no celular, gastando tempo com outras coisas, com coisas que não edificam, vá ler a palavra de Deus. Senta com seu filho, com sua filha, fale, ensine, não desista, não deixe as suas crianças aprenderem coisas que o mundo está oferecendo, coisa suja, nojenta, repugnantes, mas ensine a palavra. Ninguém aprende de um dia para o outro. A criança não você falar, não faz isso hoje, e ela não vai fazer, ela vai repetir. Ela tem vontade. Tudo aquilo que é proibido, a criança quer fazer. E a gente tem que ser persistente, com amor, com carinho, ensinando os filhos, assim como Eunice ensinou as sagradas letras a Timóteo. Ensine você também os seus filhos a palavra de Deus. Ensine a orar. Talvez não tem mulher assistindo na casa, mas tem o homem assistindo. Se a sua esposa não faz, você pode assumir, embora o homem não tem tão forte a maternidade no coração quanto a mulher. Mas o homem pode sim também ensinar o seu filho. Às vezes a esposa não faz isso, não leva jeito, ou não sabe nem para ela. Então, é a família. A família tem que estar unida e reunida diante do Senhor. Que Deus te abençoe e oremos. Grande Deus e grande Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença e te agradecemos, meu grande Deus, por esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Deus Pai, grandioso Senhor, e agora, meu Deus, eu quero interceder, Senhor, pela igreja, por todas as famílias,
as famílias que te servem, Senhor, os filhos, os nossos netos, aquelas que têm bisnetos, Senhor, tetranetos, Senhor, que sejam alcançados com a tua bênção. Deus, visita cada lar, Senhor, de cada pessoa que está ouvindo ou assistindo esta live. Senhor, visita estas vidas, dê a tua bênção. Senhor, a nossa família é o maior patrimônio que o Senhor nos deu. E a maternidade, Senhor, é a coisa mais linda, é o milagre da vida que o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de através de nós mulheres gerarmos filhos, Senhor, filhos que te sirvam, filhos que façam parte da tua família, Senhor, filhos que fazem parte da igreja do Senhor. Grande Pai, que nenhum, ó Deus, venha se desviar, que nenhum, Senhor, seja tirado dos teus braços, que o inimigo não tenha este poder, não tenha esta força, mas que cada um possa ser arraigado na verdadeira videira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos de todos aqueles que estão junto conosco neste momento. Quer seja aqui, quer seja em outro país, que sejam alcançados agora com a tua bênção e a tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Pedimos também a bênção a favor de todos os países do mundo. A nossa mão está imposta, Senhor, sobre este globo que representa todos os países do planeta. Que todos sejam alcançados com a tua bênção, com a tua graça e com a tua misericórdia. Pedimos a bênção a favor das nossas autoridades aqui na nossa nação, os nossos governantes, quer seja presidente da República, quer seja, Senhor, governador de estado, quer seja prefeito, deputados, vereadores, senadores, ministros, desembargadores, pedimos a tua bênção, Senhor, no nome de Jesus, e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos agradecer aqueles irmãos que compartilharam conosco, a Renata. Renata, ouvi hoje o seu testemunho no rádio, quando você disse da sua cura. A Lúcia Máximo, beijão para todas vocês. A Silvia Berg, o Guilherme Terciotti e a família, um abração para todos vocês. Daniel e Ariadne Mazon, Deus abençoe. José e Marlene Longo, Neuza Melon, que Deus abençoe, que Deus te dê a graça. A Lúcia Coelho de Santa Gertrudes, beijão para todos vocês. A Pamela Paganotti e o Rodrigo, que Deus abençoe, nós amamos vocês. A minha amigona Eliane Corroquera, a família Avanço, que Deus também abençoe vocês ricamente. Edilene Barbosa, eu amo muito você. A Ercília Mendes, não esqueço de você, Ercília, de forma alguma. Juraci Bernardo, que Deus abençoe. A Rose Romero, que Deus continue te dando força. Roberto e Cleide Fonseca, que Deus também te abençoe. A Edmeia, lá do Japão, beijão para você, Edmeia. Angélica Vieira, meus parabéns. Hoje está completando mais um ano de vida. E também a nossa irmã, mãe do Sérgio Tamiaso. A irmã Sônia Tamiaso, que Deus abençoe vocês pelo seu aniversário, muitos anos de vida. E todos aqueles que estão fazendo aniversário hoje, esse mês de agosto é maravilhoso. Tem um monte de gente que eu conheço que faz aniversário neste mês. Parabéns para vocês, que Deus abençoe. Abração, beijão, muita força, muita saúde, muita paz. E atendimento pastoral 24 horas no plantão.
fique em casa, não saia. Mas tem um outro aviso aí que era para eu dar. Não, é um outro que você me mostrou no começo. Cultos presenciais, sábado às 20 horas, Catedral da Paz e todas as capelas. É esse o aviso. Idosos e crianças. Seria bom que não viessem no culto, mas se vocês vierem, nós não vamos tocar vocês. Eu faço parte desse grupo e eu vou ficar em casa. Então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? Até passar isso para depois a gente voltar, se abraçar, matar saudades, mas agora ainda não dá. Domingos e terças-feiras continuam o culto online, tá ok? Mais alguma coisa? Então nós vamos encerrar, porque também já tá dando o nosso horário. E eu quero dizer que eu estou muito feliz por poder transmitir a palavra a vocês. E fiquem... vamos orar encerrando, depois nós vamos dar o tchau, tchau. Amado Deus, te agradecemos, te louvamos, Senhor. Grande Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, podermos meditar na Tua palavra, podermos falar com o Senhor e podermos sentir, Senhor, o carinho dos Teus filhos. Muito obrigada. A bênção, Senhor, para todos os aniversariantes do mês de agosto. Eu peço a Tua bênção agora, mesmo que não se manifestaram, mas eu também não me lembro o nome de todos que fazem aniversário neste mês, mas eu peço a Tua bênção a favor de todos. Que a bênção do nosso Deus esteja na Tua casa, em nome de Jesus. E vamos impetrar a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês hoje e para todos sempre. Amém. Olha, se eu esqueci de mencionar o nome de alguém, eu sei de bastante gente que eu sei que está assistindo, a irmã Clarice, a Aldleia lá em São Paulo, meu marido lá no aposento dele, meu filho aqui, e a Andréia, a Binéia, e todos os nossos irmãos que estão que esteve conosco agora. Olha, beijão para vocês. Um grande abraço.